Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva e hoje vamos estar à conversa com uma pessoa que se tem destacado na sociedade por lutar em situações adversas, porém nunca deixou de acreditar nos seus sonhos, em atingir os seus objetivos e cumprir as metas a que se propõe. Estaremos já à conversa com o professor Joaquim Paulo Conceição, CEO e professor. Porém, hoje queremos saber quem é o homem que está por trás das suas fortes convicções de liderança e gestão. Só depois esmiuçaremos a fundo o que o traz aqui, o seu vasto conhecimento em marketing relacional aplicado às empresas. Mas antes de falar com o professor Pedro, hoje tenho aqui outro Pedro. Bom dia, é a nossa rúbrica sobre comida vegetariana. Muito bem-vindo, Pedro. Obrigado. Sempre muito bem-vindo à nossa casa, ao nosso programa. Pedro, hoje temos uma mesa colorida. Sim, é ótima para celebrações, para festas. Vamos fazer algumas espetadas, salgadas e outras de fruta, que é a nossa experiência. Diz-nos que quando colocamos fruta, por exemplo, num aniversário de crianças, eles ficam vão muito mais encantados. depressa à fruta do que aos doces. Sim. E é algo que nós muitas vezes não exploramos. Preferimos ter uma mesa cheia de doces, de bolos e com fruta podemos fazer uma festa magnífica e cheia de cor. Que fruta é que nós temos aqui Hoje temos a fruta da época, do verão. Portanto, temos melancia, melão, morangos, uvas e também um pouco de abacaxi, para dar um pouco de ácido à nossa espetada. À espetada. E os vegetais? As espetadas salgadas vão ser de cogumelos, trazemos pimento também, cebola e tomate cherry. E tem as salsichas. E tem salsicha também, aqui já um toque um pouco diferente e também para mostrar que é possível ter sabores, aqueles sabores que nós conhecemos com algo, com ingredientes um pouco diferentes e estas salsichas são deliciosas. Vamos também fazer um molho barbecue para pincelar, para dar também ainda mais sabor aos nossos legumes. Sim, para o molho barbecue, quais são os ingredientes? Além do azeite, um pouco de cebola picada, depois mostarda, ketchup, um pouco de molho de soja, também pode ser molho inglês, nós usamos molho de soja, vinagre de maçã e só um nadinha de açúcar, sal e pimenta. Uma receita muito simples. O açúcar é para cortar o ácido, não é? O ácido, exatamente. E depois para as doces temos o chocolate? Para os doces vamos fazer só uma calda de chocolate com um pouco de leite de soja. Ótimo. Apenas para regar e para molhar a fruta no chocolate. Pedro, voltaram os vossos eventos à noite? Sim, começámos novamente a ter as nossas noites temáticas. Sim. Vamos tentar fazer sempre, no primeiro fim de semana do mês, as francesinhas, que já são a imagem de marca da casa. E no outro fim de semana nós pretendemos que seja de 15 em 15 dias, mas agora no início vamos fazer no fim do mês, portanto vai ser o primeiro e o último fim de semana do mês. Então fica atento. Vamos também em colaboração com associações, temos já uma associação alinhavada com quem estamos a colaborar e que vamos fazer um jantar solidário para essa associação, a favor dessa associação. Portanto, que ajuda crianças com paralisia cerebral. Portanto, vai ser uma excelente oportunidade também para nós, ajudar. Para nós podermos ajudar um pouco o próximo, dando a conhecer também um pouco mais da nossa cozinha. Teve que adaptar também o seu restaurante à pandemia? O que é que teve de fazer? Nós tivemos alguma relutância em mudar, porque nós tínhamos o buffet e era algo que nos favorecia no sentido de que e ao encontro da nossa filosofia de vida. Portanto, tínhamos a parte de pouco desperdício, ou seja, a pessoa escolhia aquilo que queria, aquilo que ia comer. Sim. E criava também alguma responsabilidade por parte do cliente. Neste momento, com esta situação, não é a melhor forma de servir, portanto, deixámos de ter. Entretanto, tivemos aqui, nesta primeira fase, só com o prato do dia e uma outra alternativa, e agora decidimos, eu costumo brincar, dizer que deixámos de ser a nossa casa e passamos a ser a nossa casa com um restaurante lá dentro e, portanto, temos agora uma pequena emenda que vai variando também, não vai ser sempre fixa, mas temos alguns pratos, o prato do dia, o especial da semana, vamos ter sempre um prato com quinoa portuguesa, que giro. Vamos ter sempre assim algumas coisas que achamos que fazem sentido para também
dar um pouco mais às pessoas. A pandemia também trouxe esta questão de nós termos que inovar e encontrar outras formas. Exatamente. Nesse aspecto até foi bom. Foi bom, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nem tudo é mau. É um grande desafio, mas nós estamos também a fazer o nosso melhor para conseguir captar as pessoas e também nós próprios aprendermos e evoluirmos enquanto profissionais desta área. Pedro, mãos à obra, bom Obrigado. trabalho. Até já. Hoje está entre nós o professor Joaquim Paulo Cordeiro Conceição, da CEO, na empresa Grupo 9, que já nos vai explicar o que é que são estas siglas, docente em tempo parcial no Instituto Politécnico de Leiria, nas áreas de marketing estratégico, fator humano na empresa, estratégia e competitividade, fundamentos e evolução do marketing relacional, marketing operacional e marketing aplicado ao negócio automóvel. Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer o convite para estar aqui convosco. É um privilégio. Já não é a primeira vez que estou aqui na Canção Nova. Estive aqui há 10 anos, numa visita com os meus alunos do mestrado de Marketing Relacional. E é com muito prazer que aqui volto. Gostei muito da outra vez e é um prazer estar aqui. E tem alguns alunos ainda aqui, não é? É verdade. E depois, obviamente, prometeram-me que eu viria aqui e depois iria comer completamente aquilo que resultasse dali das cozinhadas do nosso amigo e, portanto, eu espero que isto acabe em grande. Muito obrigado por isso. Nada. Professor Joaquim, quem é o professor Joaquim? Antes de começarmos aqui a falar do marketing relacional, quem é o professor Joaquim? Sou uma pessoa comum. Sou um de 3 irmãos. Filho de um casal, o meu pai era eletricista de automóveis, a minha mãe era aquelas famosas domésticas, não é? Que, enfim, trabalhavam, faziam tudo e mais umas botas, trabalhava também muito no campo. E, portanto, estas são as minhas origens. O meu pai morreu muito cedo, eu tinha 15 anos, era o irmão era e sou o irmão mais velho, e a minha mãe teve que assumir aqui um papel, além de maternal, também paternal, e portanto isso também ajudou-nos aos 3 a crescer bastante. E portanto depois fui fazendo a minha vida, trabalhando desde muito cedo, desde os 6 anos ainda com o meu pai, e depois foi sempre uma vida que conciliou o trabalho com os estudos, sem nunca desistir, apesar das dificuldades que foram sempre, obviamente, surgindo. E, portanto, hoje eu sou economista e tenho um doutoramento em marketing e dou aulas com muito gosto há 33 anos. 30 anos no Instituto Politécnico de Leiria e além disso, nunca fui só professor, eu sou gestor, passei pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, passei pelo Banco Comercial Português, pelo Banco Comercial de Macau, o Banco Português do Atlântico e desde 1998 então fui organizar aquilo que hoje se chama o Grupo 9, antes o Grupo Lena, e eu sou o CEO, sou o presidente da Comissão Executiva deste grupo, que está presente em 11 países, tem cerca de 5.000 trabalhadores diretos e indiretos e tem várias atividades de negócio, hotéis, comunicação social também, indústria, imobiliária, mas conhecido, automóveis, ambiente, mas conhecido fundamentalmente por ter uma história de 70 anos na área da construção global, quer construção, obra pública, estradas, infraestruturas desportivas, saneamentos, etc. E, portanto, é este o rapazinho que aqui está hoje a falar com a senhora. Professor Joaquim, o que é que o levou a escolher a economia? Eu gostava de dizer que isto foi um acidente. Foi um acidente. Eu estudei na Escola Comercial Industrial em Leiria e o meu pai era eletricista de automóveis e, portanto, ele gostava que eu fosse engenheiro eletrotécnico. E, portanto, eu fui para a Escola Industrial em Leiria para ser engenheiro eletrotécnico. Sim. No 9º ano, eu tive 2 professores de eletrotecnia que me marcaram negativamente. Eu testei aquelas aulas, até me desenrasquei mais ou menos nas notas, mas testei aquelas aulas. E então, quando fui, no final do 9º ano, para fazer a inscrição, havia dois ramos principais, para as engenharias ou para as economias. Portanto, quando na Secretaria me perguntaram, qual é a sua opção?
quais são as opções que há? Há eletrotecnia ou contabilidade e gestão. Acho que já não me recordo bem, acho que é isso. Olha, tudo menos eletrotecnia. E, portanto, eu fui para a economia por exclusão de partes. Mas foi um acidente com boas consequências, porque eu adoro o curso que tirei, adoro principalmente esta derivada mais tarde que abracei no marketing, que são áreas que eu gosto muito. Professor, de que forma é que a sua história é um exemplo de vida e superação para os seus alunos? Estas coisas, os exemplos, são sempre coisas muito complicadas para mim. Sim. Porque todos nós, na nossa vida, e por isso é que somos cristãos, nós somos imperfeitos. Sim. E por isso é que precisamos de alguém que nos perdoe, que nos colmate as nossas imperfeições. E, portanto, nós vamos ter sempre alguns aspectos da nossa vida onde não vamos ser exemplo nenhum. É verdade. E, portanto, aquilo que eu gostava era que, na maior parte dos casos e da maior parte das coisas que eu faço da vida, realmente conseguisse ser um exemplo. Mas, não sabendo se sou esse exemplo ou não, aquilo que gostava de dizer é que, sem esquecer todas as pessoas que sofrem, a minha vida não é uma vida de sofrimento único, nem a dos meus irmãos. Sim, sim. Há muitas histórias de vida com muito sofrimento que nós não conhecemos e por isso não valorizamos. E às vezes nós julgamos as pessoas pelas suas atitudes, mas esquecemos o sofrimento que as transformou naquilo que elas são hoje. E se alguma coisa, enfim, a vida pode servir de exemplo, é que realmente ensinou muitas coisas, desde cedo, como disse, a morte do meu pai aos 15 anos, a minha mãe já era reformada por invalidez quando ficou viúva, todos os três tivemos que começar a trabalhar muito cedo, e essas dificuldades todas acabaram por nos dar força para perceber que os sacrifícios de hoje valem a pena em nome de um benefício superior amanhã. Porque a sociedade é muito imediatista. É verdade. Quer hoje, para ter hoje, para gozar hoje e para ter prazer hoje. E o sacrifício hoje é muito mal visto. Sim. Porque sacrifica-se quem é trouxa. Então a vida está aqui, isto é para gozar até às últimas consequências. Não é assim. Sim. Os benefícios que nós vamos usar têm muito a ver com os sacrifícios que nós estamos disponíveis a ter no presente. E, portanto, se alguma coisa posso dar de exemplo é que os sacrifícios valem a pena. Os momentos tristes não acabam em si mesmos. E vale a pena os sacrifícios em nome do benefício de médio prazo que nós esperamos que venha a seguir. Do mal tira sempre um bem. Eu acho que agora Sim. o Evandro, quando eu cheguei, disse: está mais magro. Pus-me num ginásio e vi uma frase lá no ginásio que diz assim: um corpo saudável não se constrói com conforto. Boa. É verdade. O que é que isso significa? Significa que se nós quisermos ter aqui um corpo saudável, nós temos que fazer algum sacrifício. Temos que suar. E as dificuldades da vida têm o mesmo efeito do exercício no ginásio. Custa. É uma coisa que está a custar, mas está a robustecer o nosso organismo para ele resistir quando for sujeito mais tarde a outro tipo de agressões, até a doenças. Sim. E, portanto, as dificuldades são muito isso. Tem para nós, psicologicamente, o mesmo efeito que o exercício desportivo tem para o robustecimento do nosso corpo. Sim. Percebe? E, portanto, as dificuldades têm essa importância para nós. Com tudo isso, acha que é um homem de superação? Pois, nós, a partir do momento em que chegamos a esta altura do campeonato, não é? E percebemos que algumas das coisas difíceis foram ultrapassadas, quer dizer que algumas barreiras foram superadas. Vão existir com certeza outros enquanto Deus nos der este privilégio da vida. Não sabemos se vão ser piores ou melhores daquelas que já vencemos, mas temos que encará-las como alguma coisa que naturalmente vai acontecer e que é uma coisa que nós não esperamos e que vai ser difícil. E, portanto, sim, eu acho que eu olho para os problemas numa perspectiva. Há pessoas que olham para os problemas no sentido de os agudizar. Um problema! E falam no problema fundamentalmente. E com um olhar muito negativo. Eu gosto para o problema no sentido de perceber qual é a solução que ele tem. Exato. E às vezes as soluções são muito difíceis, mas é na procura das soluções que se mostra a resiliência na vida. É verdade. Professor, dá muito valor à sua família. Fale-nos da importância da sua família enquanto alavanca na sua vida pessoal, humana, profissional e empresarial. Olha, a família é a principal fábrica das relações. Sim.
Não é? Quer dizer, nós somos fabricados por outros componentes, quer dizer, temos outras matérias-primas que nos constroem. Mas a família é a principal parte daquilo que é a construção de cada um de nós. E conforme sejam mais ou menos bem-sucedidas as relações dentro da família, vão ser mais ou menos bem-sucedidas as relações que vamos fazer lá fora, com todas as outras entidades. E, portanto, não creio que só a mim, mas a família é o elo essencial para perceber aquilo que nós podemos vir a ser nas relações que vamos estabelecer aos outros níveis, seja com clientes, com amigos, com colaboradores, etc. E, portanto, a família é extremamente importante e a minha teve muito esse exemplo. O meu pai também ficou sem a mãe aos 13 anos, ainda mais cedo do que eu fiquei sem pai. O pai tinha saído para o Brasil, ele ficou sozinho a viver com o tio. E, portanto, fez uma vida de construção sozinho, onde, no fundo, lidar com os problemas, no sentido de arranjar as soluções, era o seu dia-a-dia. A minha mãe, aos 12 anos, era uma família numerosa, com 9 irmãos, e a minha mãe, aos 12 anos, teve que ir servir, teve que ir trabalhar para fora, foi afastada dos pais aos 12 anos. Isso era uma coisa mais ou menos normal naquela altura. Imagine-se hoje tirar um filho de casa aos 12 anos para ir trabalhar. Mas isso também, no fundo, a fez passar, não é? Mais uma vez, por esse tal sacrifício que a moldou e fez resistir mais tarde por grandes dificuldades que ela veio a ter. Faleceu já no mês passado, mas foi uma grande mulher com uma capacidade de lutar com vários cancros, com várias doenças, e com 3 filhos, reformada desde os 30 anos, e conseguiu, sozinha, voltar a sua vida, focá-la para criar 3 filhos e fazer deles alguém que pudesse ser feliz, que é basicamente esse o objetivo da nossa construção da família, das empresas, em todo lado. É procurar a felicidade. Não é? Sim. Professor, é cristão? Fale-nos da importância de Deus na sua vida. Olha, é importante. Eu acho que deve ser muito preocupante para alguém que limita a sua vida àquilo que é a vida terrena. Há de ser um bocado aborrecido. Porque, e problemático mesmo psicologicamente, porque chegamos a determinada altura, ficamos numa grande encruzilhada. Não é? Quando percebemos que tudo começa e tudo acaba aqui, acho que pensarmos nisso ou acreditarmos nisso dá-nos uma perspectiva, enfim, mais vazia da forma como vivemos esta vida. Sim. Eu acredito, sobretudo, que a humanidade precisa dos valores de Cristo. E precisa, fundamentalmente, dos valores da solidariedade, dos valores da verdade. Hoje, nós estamos aqui no meio de comunicação, que assenta, na verdade, nos valores do cristianismo, a sua forma de comunicação, mas não é só assim. Nós temos vários órgãos de comunicação social que assentam a sua comunicação na mentira. O problema das fake news é hoje uma coisa estudada e, portanto, as pessoas hoje discutem no café aquilo que parece e não aquilo que é. A verdade é uma coisa à parte. Camuflado. Não é? E a malta na comunicação social basicamente tem aquela velha máxima que não estragues uma boa notícia com a verdade. Pois. Não vale a pena estragar a boa notícia com a verdade. E, portanto, mais vale manter a mentira, mas a notícia é boa, siga. E, portanto, esta questão da verdade é uma das coisas que é um dos valores do cristianismo que é muito importante e que, infelizmente, nós vamos perdendo. E é muito complicado nós olharmos para uma sociedade que cada vez vive com base na mentira. E depois, fundamentalmente, tem a ver com uma sociedade que vive para condenar, enquanto o Espírito de Cristo tem a ver com o perdão. Sim. Nós abordamos a nossa vida, e falo mais uma vez, aquilo que é notícia nos principais meios de comunicação social, eventualmente até os únicos que são rentáveis, é alguém que persiste de manhã à noite a falar mal de alguém. Não se cultiva nem se informa sobre o mérito de ninguém. O mérito não é notícia. O mérito não é a primeira capa do Correio da Manhã, do Público, não é. O que é capa é aquele que corrompeu o outro não sei o quê, frequentemente apenas com a ligeireza com que se diz as notícias, sem nenhum tipo de profundidade, frequentemente provocando morte na praça pública a cidadãos inocentes. Sim. Porque se tem um espírito de condenação em vez de um espírito de perdão.
E isto começa por quê? Porque nós somos assim. Aquilo que nos motiva nas nossas conversas de café é dizer mal uns dos outros. É verdade. É a nossa prima que ficou mais gorda, é o nosso primo que diz uma asneira, é o outro que ficou no desemprego, é o outro que comprou o carro porque é que não posso comprar, é o outro que subiu o salário. Nós passamos a nossa vida numa série de comparações, muito baseado também num valor que temos por cá, que se chama inveja. Sim. Certo? Mas muito desta perspectiva. Nós somos uma sociedade que condena e não uma sociedade que perdoa. E felizmente que acreditamos em Cristo e o papel de Deus na nossa vida é este. Sim. É pensarmos que nós também estamos cá, certo? Em função do perdão de alguém e devemos replicar esse perdão na forma como nós vivemos a nossa vida. Não? Nós chateamos sempre com alguém, há sempre pessoas que nós simpatizamos mais ou menos, mas é muito mais fácil nós vivemos e respirarmos bem, estarmos com a nossa consciência, quando apesar disso nós conseguimos saber perdoar. O perdão cura o coração. Exatamente. Não é verdade? É considerado um grande comunicador e um excelente orador, porém diz nas conferências que fala muito para disfarçar a timidez. Não acha que é algo contraditório para um especialista do marketing? Como é que conseguiu desenvolver em si o dom da comunicação e da retórica? Eu acho que não. Primeiro, não sei se sou esse grande comunicador. Agora, há uma coisa que é certa. Eu acho que nas apresentações públicas, mesmo aqui, estamos aqui a conversar. Sim. Okay? Eu acho que só há dois tipos de pessoas nas apresentações públicas. Quando tem alguém à frente e estão a falar para muita gente, só há dois tipos de pessoas. São aqueles que se sentem nervosos, pouco ou muito, não interessa, e os mentirosos. Sim. Porque alguns nervos nós temos. Isso temos sempre. Nós temos sempre o que é que vai ser quando estamos perante as coisas novas, não é? O medo é uma coisa que nos inquieta. Portanto, quando comunicamos, principalmente para pessoas que não conhecemos, sim, obviamente temos sempre receios. E o medo é saudável também, um bocadinho não faz mal. É completamente saudável. Não é verdade? É completamente saudável. Mas isto para dizer que a comunicação também se aprende a tornear a timidez, como a Sandra sabe, e conseguir comunicar com eficácia. Agora, uma coisa é comunicar, outra coisa é comunicar eficazmente. Sim. E comunicar eficazmente é comunicar em função daquilo que a pessoa que temos à frente precisa. Nós andamos muitas vezes a comunicar para nós próprios. Parece que estamos a falar só para nós. Do outro lado, parece que não estão pessoas com expectativas sobre aquilo que nós estamos a dizer. Por exemplo, tem uma reunião de trabalho. Quantas vezes gasta 1 ou 2 horas de reunião, e aqui na Canção Nova vocês também têm reuniões, sim, e tem um problema que se chama reunite aguda. Não têm cá na Canção Nova? Temos! A reunite aguda vou dizer o que é a reunite aguda. A reunite aguda é uma reunião não planeada, sem objetivos, onde as pessoas falam sobre temas estes ou outros, mas basicamente, quando sai de uma reunião de reunite, 1 hora ou 2 ou 10 depois, as pessoas saem da reunião e acontece como uma história que se conta de uma pessoa que estava perdida no deserto, sim, completamente perdida no deserto, cheia de fome, cheia de sede, e no meio do deserto vê um outdoor. Um outdoor, finalmente vou saber onde é que estou. Então corre, utiliza as últimas forças que tem para ver o que é que está no outdoor, e quando chega ao outdoor tem em letras garrafais escrito: neste momento você está exatamente aqui. Veja, há um outdoor, a única oportunidade de comunicação que existe, de forma objetiva, para dar a localização a quem precisava dela, e aquilo que utilizámos foi estragar meios para fazer uma comunicação, foi só inútil, ineficaz. E nós nas nossas reuniões temos isso também. E nós nas nossas aulas temos isso também. Portanto, nós precisamos de estruturar as aulas, as reuniões, os programas, com quais são os objetivos. No final desta comunicação, quais são as 3 grandes ideias que quem me está a ouvir vai ter que sair da sala? O que é que estas pessoas vieram, as expectativas delas, o que é que elas vieram cá, o que é que elas esperam ouvir-me? Então, o que é que eu vou ter que dizer para satisfazer as expectativas? Isto é, em primeiro lugar, eu tenho que perceber quem tem à frente, que expectativas é que essas pessoas têm, e falar em função daquilo que elas querem, que elas precisam ouvir, sim, e não em função daquilo que eu preciso. Claro. Então fico em casa sozinho a olhar para o espelho. E, portanto, um dos segredos da comunicação é tentarmos perceber quem temos, sim, à nossa frente, e falar em função das necessidades das pessoas que temos à nossa frente. Aliás, esse é um dos objetivos principais do marketing, e não é à toa que a comunicação é uma das principais ferramentas do chamado marketing mix. Exatamente. E a primeira parte do
programa chegou ao fim, foi muito rápido. Fique connosco, vá tomar um cafezinho. Aqui está um cheirinho maravilhoso. Não sei se o professor Joaquim já reparou. Já estou cheio de fome. É, exatamente. Estamos aqui cheios de água na boca, mas vá fazer o seu intervalo, vá tomar um cafezinho e volte para a segunda parte, que aí poderemos ver aqui o que é que o Pedro estará a fazer e continuaremos aqui à conversa com o professor Joaquim. Até já! E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui com o professor Joaquim a conversar sobre marketing relacional. Mas antes de conversarmos com o professor Joaquim, vamos aqui falar com o Pedro. Estávamos aqui no intervalo a deliciar-nos com as espetadas que já estão ali na grelha. Pedro, como é que está aí o processo? Está a correr bem. Então, montamos as espetadas. Tem algum critério ou podemos usar a imaginação? Acho que deixar a imaginação, colocar cor... A criatividade, não é? Isso é o mais importante. Neste caso, usei só aqueles legumes, podemos usar também alguma fruta, especialmente o abacaxi, que ajuda também a contrastar um pouco os sabores. E, entretanto, fez-se também o molho barbecue para ir regando. Portanto, foi só deixar a cebola alourar um pouco com o azeite, depois misturar o molho de soja e o vinagre, mexer um pouco e depois misturar o resto dos ingredientes. Quanto tempo? 5, 10 minutos. E depois é só triturar. Triturar para conseguir uma consistência mais uniforme, para depois podermos regar. E mesmo no fim, depois pode-se sempre ir lá buscar mais uma colherzinha. Se soubesse o cheirinho que está aqui neste estúdio, ia já fazer o molho barbecue aí em casa, tenho a certeza. Agora regando e virando as espetadas até estarem prontas. Sim. Pedro, entretanto, começar a fazer também as espetadas de doces. Pedro, também se poderia usar outros vegetais? Sim. Estes são aqueles mais correntes nas espetadas, mas sim, courgette, berinjela, que são típicos também desta época e que ficam muito bem nas espetadas. São legumes que ficam interessantes. Olha, aí está uma forma diferente de também comer legumes, até para as crianças, não é? Sim. Aqui o que acontece é que eles também não vão ser demasiadamente cozinhados. Sim, fica ao dente, como se diz. Exatamente. Portanto, mesmo os cogumelos, eu escolhi cogumelos grandes precisamente porque acho que o interessante é mesmo isso, é experimentar texturas diferentes. Sim. Porque podiam ser os cogumelos mais pequenos que iam murchar e que quase nem se notaria. Mas aí nota-se um bocadinho até de estaladiço do cogumelo. Sim, a ideia será mesmo essa, deixá-los ligeiramente... seja bem cozinhados por fora, mas depois por dentro eles estarão apenas um pouco moles. Um bocadinho mais crocante, não é? Pedro, obrigada e continuação aí de bom trabalho, que daqui a pouco nós já iremos à prova, que isso é muito importante. Professor Joaquim, é um exemplo para muitos alunos nas áreas da gestão e marketing, por isso vou falar consigo de uma temática que é fundamental, mas que se fala pouco. Como ensinar os alunos de marketing e de outras áreas a ultrapassarem os seus medos e a lutarem por aquilo em que acreditam dentro das suas empresas? Abordar os medos é um bocado como abordar a nossa vida toda, porque há uma história que eu costumo contar para ilustrar aquilo que vou dizer sobre o medo, que é a história de um rapazinho mais ou menos bêbado, sim, que está de 4 na rua, andar de rastos, e um polícia bate-lhe nas costas e diz: "Oh, meu caro amigo, você perdeu alguma coisa?" E ele responde: "Sim, senhor guarda, eu perdi o equilíbrio e não o consigo achar." O problema do medo é quando nós perdemos o equilíbrio. Sim. Porque o medo é positivo em si, o medo é positivo. Nós precisamos de ter medo das coisas para prevenir. Nós não tivemos medo no planeamento de uma obra, não temos, por exemplo, em consideração os aspectos de segurança. Sim. Mais facilmente acontecem os acidentes. Exato. Portanto, o medo faz parte da nossa vida, é uma das emoções que nos foi dada para nós precavermos as nossas ações. É um sinal de alerta também. Um sinal de alerta. Se nós tivermos medo em excesso, não fazemos nada. Sim. E se tivermos medo em excesso, facilmente entramos em depressão, em ansiedade, porque achamos que não conseguimos fazer nada, achamos que as outras pessoas não vão gostar daquilo que nós fazemos,
E, portanto, esta gestão do medo exige, efetivamente, muito equilíbrio. Sim. Mas nós precisamos saber gerir o medo. E saber gerir o medo é perceber quais são as coisas boas e mantê-las, quais são as coisas menos boas e alterá-las. E tudo na vida é isto. Portanto, a gestão do medo é uma questão que nós temos que fazer pessoa a pessoa, porque há personalidades completamente diferentes e, por isso, formas completamente de respostas ao medo que são completamente diferentes. A resposta não é única. Sim. Agora, há uma coisa que é muito importante. Não podemos nunca encarar o medo como uma coisa anormal. Há pessoas que dizem, não, este medo é único, sou eu que tenho este medo. Então isto... Não, o paralisa. Ter medo é uma coisa normal. Todos nós temos medo em alguma circunstância da vida. Sim. E toda a gente ultrapassou esse medo. E, portanto, não podemos nunca fazer com que o medo seja considerado de tal maneira que nós pensemos que nunca o vamos ultrapassar. Superar. Porque senão não saímos dali e podemos causar problemas sérios na nossa vida pessoal e na nossa vida mental. Podemos ter problemas mentais em função da forma como nós percebemos o medo. E paralisamos, não é? Perante a vida. Será que as estratégias de marketing relacional se podem aplicar às famílias e aos relacionamentos humanos? O marketing, eu costumo dizer aos meus alunos que não há nada na gestão das empresas, certo? Que nós não possamos derivar para a nossa vida pessoal. E não há nada nas nossas relações pessoais e familiares que nós não possamos aplicar na gestão das empresas. Sim. E, portanto, as relações... Qual é o objetivo principal do marketing relacional, do marketing geral? A felicidade do outro. Sim. Dizer assim, o que é que eu posso fazer para te tornar a ti mais feliz? Pergunta à empresa. Sim. E o cliente diz, tens que me oferecer um produto com estas características ou um serviço com estas características. Eu vou produzir, vou entregar, ele fica feliz. E, em contrapartida, dá-me um valor para eu ficar feliz também. Sim. Mas a preocupação principal é, em primeiro, a felicidade do outro. Portanto, a disciplina de marketing também tem esta questão. Os marketeers têm que fazer no seu dia-a-dia uma luta contra o egoísmo. Não é isso que nós temos de fazer nas nossas famílias e na forma como formamos os nossos filhos. É pensar, em primeiro lugar, na satisfação do outro. E depois na nossa. Não é que nós aguentemos uma vida inteira só a satisfazer os outros. Claro. Não há relações assim. O marketing relacional assenta no equilíbrio das relações, mas, em primeiro lugar, a satisfação do outro. Eu satisfaço o outro para depois eu ter satisfação. E é neste equilíbrio. Agora, qual é o problema? O problema é que nas famílias e nas empresas nós mudamos, como marido e mulher, ou como pais e filhos, todos mudam, e as empresas e os clientes também mudam. Então, o que é que quer dizer? Gerir as relações significa que vamos acompanhando as mudanças. Como acompanhamos as mudanças, podemos adaptar produtos e serviços para manter a satisfação dos nossos clientes. Se não fizermos isso também na nossa família, nós vamos mudar. Malta casa aos 20 anos. Aos 30, ambos mudaram. Ou houve marketing relacional, isto é, ou eu percebi o que é que eu posso fazer para continuar a fazer feliz a pessoa que eu tenho ao lado. E essa pessoa fez a mesma pergunta relativamente a mim, ou então a relação não evoluiu. Sim. Então eu continuei a dar o mesmo serviço e a tratar aquela pessoa da mesma maneira e ela já precisa de coisas diferentes. Então a relação acabou. Se eu continuar a dar ao meu cliente o mesmo produto e ela já evoluiu, a empresa acabou. E, portanto, o marketing tem muito esta importância. E o marketing relacional mais. Porquê? Porque eu consigo perceber mais as mudanças do meu cliente quando estou mais próximo dele. Há uma história que se conta de uma senhora, esposa de um empresário bem-sucedido, etc., que andava triste, muito triste, e o marido à noite perguntou-lhe, minha querida, o que é que tu tens? Estás triste? E a senhora teve uma resposta mais ou menos emblemática, como de vez em quando as senhoras têm. Não respondem objetivamente o que querem. Mas ela dizia assim, sabes, sinto falta de flores. Sinto falta de flores. E o marido percebe a necessidade da senhora como, olha, já sei, percebe as flores. Chega ao escritório de manhã e pede à secretária, olha, não te importas, às 9 da manhã enches a minha casa de flores, ok? Vais ao final do almoço, retiras-as da manhã, metes-as da tarde e pões a casa cheia de flores. E assim aconteceu. A senhora, uma semana depois, divorciou-se e saiu de casa. Porquê? A necessidade que aquela esposa tinha era de um companheiro presente, era de proximidade. Não era as flores.
E nós temos que ser assim, os homens têm que ser assim com as senhoras, diga lá que não é. Os homens têm que perceber as palavras que estão por trás das palavras, porque raramente dizem objetivamente aquilo que querem. Nós nunca somos objetivas. Então, e é isso que acontece. O marketing relacional possibilita-nos isto, ter esta proximidade, por forma a nós percebermos as necessidades que os clientes têm e manifestam, sim, e aquelas que eles manifestam e não têm, e aquelas que eles têm, mas não manifestam. E esta proximidade é dada pelo marketing relacional. Esta é a grande vantagem. Para quem está lá em casa, defina-nos o que é o marketing relacional. É isto mesmo. É conhecer a pessoa que eu tenho à frente, perceber o que a satisfaz de tal maneira que o produto ou serviço que eu vou desenvolver é único para ela. É, como nós chamamos no marketing relacional, é customizado. Sim. Certo? Eu sou do Sporting, certo? Então, aquela espetada que está ali, okay, além do cheiro magnífico, ela era feita com, não é, com melão branco e pimento verde, melão branco e pimento verde, era customizada àquilo que é a minha necessidade de explicar ou dizer às outras pessoas que sou sportinguista. Sim. E, portanto, mas isto só acontece se houver proximidade. Se alguém me conhece ao ponto de saber que eu sou sportinguista. Agora veja, se for sportinguista que sou alguém ligado ao marketing, então tenho que arranjar uma coisa do marketing. Portanto, é conhecermos de tal maneira as pessoas, estamos tão próximas delas, que conseguimos desenhar produtos ou serviços que melhor as satisfazem, tornar as pessoas mais felizes pela proximidade. Este é o objetivo do marketing relacional. Estamos perante uma mudança de paradigma dentro das empresas, em que se começa a dar mais importância às relações de longa duração com os clientes. Explique que tipo de marketing era aplicado nas empresas do século XX e que evolução é que houve até aos dias de hoje. O marketing ainda assim não é uma ciência, mas no fundo é uma técnica que utiliza um conjunto de ciências, mas é uma coisa relativamente recente. Não tem um século. Sim. Surgiu na década de 40 do século passado nos Estados Unidos e basicamente mudou a forma como as pessoas viam a produção. Porque antes havia uma visão muito à engenheira, eu produzo. E já nasceu aquilo que vai produzir, aquilo que vai consumir. Não é? Porquê? Porque partia-se do pressuposto que as necessidades eram ilimitadas e, portanto, se eu produzisse qualquer coisa, as pessoas consumiam. Com a crise de sobreprodução, a partir da crise de 29 no século passado, começou a haver excesso. Então a comunicação direcionou-se para vazar os estoques, que era o grande problema da economia. Sim. E depois finalmente surgiu esta etapa do marketing, assim, espera lá, antes de eu começar a produzir e antes de eu começar a vender o que está no estoque, deixa-me lá perguntar às pessoas, o que é que tu precisas? E quanto é que tu precisas? E agora vou produzir. Portanto, é uma técnica que começa nas pessoas para depois ir para dentro das empresas. Começa Sim. no outro, tal história. Começa no outro e perceber as suas necessidades para depois voltar para dentro. A pessoa é o mais importante. As pessoas são as coisas mais importantes. Qual é agora a mudança que o marketing relacional dá relativamente a este chamado marketing tradicional? É que este marketing tradicional, o que é que tu precisas? Preciso disto, ok, então vendi. E a partir de agora estancas. Isto é, eu vou-te vender sempre aquilo, porque estou a partir do pressuposto que a tua necessidade não evolui. Ora, não é assim. Isto é um marketing baseado na transação, na venda. O marketing baseado na relação é um marketing que vai gerindo a relação e percebendo como é que o cliente vai evoluindo, com recolha de informação sistemática e proximidade ao cliente, e vai podendo ir mudando o produto quase todos os dias em função da forma como o cliente evolui. Isto é, mudamos um paradigma de uma venda, não é? de um negócio orientado para a venda, para a transação, de um negócio orientado para a vida toda. Sim. Okay? Para a vida toda, não é? Como canta aí a Catarina Canta. Adelante, não é? Adelante. Okay? Para a vida toda, uma relação para a vida toda. É isso que se quer. Long time value. Tirar do valor do cliente ao longo de uma vida inteira e não só vender e olha, podes ir à tua vida. Esquecer. Esta é a grande diferença e este é no fundo, o grande aporte que o marketing relacional No fundo, acaba por se criar até uma amizade. A ideia, eu costumo dizer isto também aos meus colaboradores, não é obrigatório que os colaboradores sejam amigos uns dos outros. Sim. Mas ajuda muito. Ajuda muito, não é? E, portanto, mas não é necessário, quer dizer, provavelmente um dos seus maiores amigos é a pessoa com quem trabalha, ou pessoas com quem trabalha, mas alguns não são. Sim, sim. Mas ajuda muito quando a confiança que é necessária num processo de produção, certo, é maximizada. E essa confiança é maximizada quando existe amizade mais do que uma mera relação profissional. E, portanto, sim, em alguns casos, existe uma relação de proximidade que é de amizade entre cliente e colaborador. Sim. Agora, tenha esta nota. É que não há nenhum colaborador que possa dar o que não tem. Aqui,
aqui, não se pode emprestar aos nossos ouvintes e às pessoas, aos nossos telespectadores lá em casa, não se pode emprestar uma alegria que nós não estamos a sentir. É verdade. Os colaboradores de uma empresa não podem dar a felicidade aos seus clientes que eles próprios não sentem. Portanto, se o marketing é uma técnica para nós darmos prazer e felicidade aos nossos clientes, temos que estar sempre muito focados naquilo que é a felicidade dos nossos colaboradores. O nosso foco tem que ser muito também trabalhadores felizes fazem clientes felizes. Exatamente. E sem esta cumplicidade não existe a possibilidade de fazer marketing relacional com sucesso. No fundo, o trabalhador tem que ser aquela pessoa que vive com verdade, com sinceridade e que gosta daquilo que faz. Claro. Isso transparece porque vê-se logo o brilho no olhar e é o que acontece aqui. O professor nota-se que gosta daquilo que realiza, daquilo que faz, porque está com um brilho no olhar e quem conversa consigo nota isso. Mas não acontece isso com todos nós quando estamos apaixonados. É verdade. Com certeza. É verdade. Nota-se muito quando, mesmo um professor, um aluno nota muito quando o professor está bem preparado ou mal preparado. É verdade. E quando ele gosta ou não gosta do que está a fazer. Com certeza. E a mesma coisa de um profissional, funcionário público das finanças ou da segurança social, de um profissional aqui. Portanto, nós precisamos de apostar fundamentalmente, se queremos gerir para a felicidade dos nossos clientes, porque sabemos que é a felicidade dos nossos clientes a médio prazo, que faz com que as empresas sejam sustentáveis, Exatamente. que é isso que está por trás do marketing relacional, então nós temos que apostar fundamentalmente na manutenção da felicidade dos nossos colaboradores. Sem essa, dificilmente conseguiremos obter a outra. É como aqui o Pedro, ele é apaixonado por aquilo que faz, por aquilo que realiza e nota-se muito bem. Nota-se e sente-se o cheirinho. Nota-se e cheira-se. Quais são as vantagens e as desvantagens deste modelo? Basicamente, já as resumi. Sim. Quer dizer, são todas aquelas que derivam da proximidade. Não é? Nós podemos sentir olhos nos olhos que o cliente está a precisar efetivamente aquilo que me está a dizer. Sabe que há necessidades que nós temos e que nós não estamos conscientes delas. Há muitas necessidades. Uma coisa é ter uma necessidade, outra coisa é ter consciência que tem essa necessidade. Os alunos, quando vão para um mestrado de gestão, como agora vai O Evaldo. Vai para um mestrado de gestão. Há necessidades que eles têm. Eles podem ter uma aula muito engraçada, cheia de anedotas e não sei quantos. Mas eles são um produto para as empresas. E aquilo que nós queremos é que este produto gestor seja o mais eficaz possível para produzir resultados nas empresas da região. E esta necessidade, eles ainda não têm consciência dela. Aquilo que eles avaliam o professor é pela capacidade que tem de comunicar, pelos conteúdos que têm, mas há alguns conteúdos que eles não percebem porque é que estão a dar. Eles estão a dar porque são valorizados para maximizar a rentabilidade de uma empresa onde eles ainda vão trabalhar e por isso ainda não conhecem. E, portanto, a proximidade também dá para explicarmos isto. Sim. As pessoas também aceitam até o sacrifício do curto prazo. Estar aqui a levar com uma seca de uma matéria que não é tão interessante quanto isso. É aceitar o sacrifício do presente em função do benefício futuro, que é terem progressão numa carreira, não é? Numa empresa lá fora, no fundo, tendo conhecimentos que o mercado exige. E uma das coisas interessantes que esta minha vida me foi possibilitando é, no fundo, poder ensinar aquilo que eu, como gestor, do outro lado, peço aos quadros de gestão que trabalham comigo. E, portanto, dar a possibilidade também de, quando estou a ensinar, estar a dar os instrumentos que eu próprio estou a exigir ou a requerer nas pessoas que trabalham comigo. E estas duas coisas são muito importantes e eu acho que os alunos valorizam muito isso. Sim. Professor, aprende muito com os seus alunos? O máximo, eu aprendo muito com eles. Eu acho que aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Muito mais. Cada um deles é sabe, uma das coisas que eu faço na primeira aula, não sei se o Evaldo se recorda, é cada um se apresenta. Sim. De onde é que vem? Como é que chegou aqui? Quais são as disciplinas que mais gosta? Uma tara, um gosto, um desgosto. E cada uma das vidas que se cruzaram comigo, e foram muitos milhares já de alunos nestes 33 anos, é uma aprendizagem muito grande. E felizmente também, como ainda há bocado referi, além de alunos com os quais tive a felicidade de aprender, também alunos que tive a felicidade de, na maior parte dos casos, me tornar amigo. Isso é muito bonito. E também essa primeira aula que leciona é importante, porque como é que os vai fazer felizes se não os conhece? Na Canção Nova nós costumamos dizer que só conseguimos amar aquilo que conhecemos. Claro. Então isso é fundamental. Claro. Professor, há bocado aqui no intervalo falávamos desta questão do Covid. Tem tido muitas interferências nessa questão do marketing relacional, nesse relacionamento?
Tem. Quem gosta da presença das pessoas e de interagir com elas, sentiu aqui limitações. E, portanto, nós tivemos que fazer o dobro do esforço nas aulas que demos online. Algumas síncronas, outras não, mas tivemos que fazer o dobro do esforço. Nós trabalhámos o dobro das horas. Trocámos mails individualmente com cada aluno para tentar perceber se aquilo que nós demos através do Zoom ou através das apresentações que passávamos no Moodle, se estava a ser percebido. Portanto, para ter a mesma eficácia, nós tivemos que ter muito mais trabalho. Esta é outra das vantagens do marketing relacional. Esta proximidade, esta capacidade de ter as pessoas à nossa frente, não é? Tem esta grande possibilidade que é darmos informação e recebermos informação de volta, ter retroinformação. Não há nada melhor para nós podermos evoluir e perceber se estamos a ser eficazes na nossa comunicação ou se não estamos mais uma vez a incorrer naquele erro que, neste momento, não é, você está exatamente aqui. Tínhamos muitas mais perguntas para fazer, mas estamos a chegar ao fim, ainda temos que ir ali fazer a prova. Uma mensagem final para quem nos acompanha em casa. Olha, eu gostava, como dizia Luther King, eu também tenho um sonho. O sonho que eu tinha era que eu gostava muito que a nossa sociedade um dia comprasse mais os jornais que falam bem das pessoas do que aqueles que falam mal delas. Sim. Eu gostava muito mais de uma sociedade que valorizasse muito mais o perdão do que a condenação. Portanto, isso é um sonho dificilmente concretizável, mas não vou deixar de dizer. Depois, dizer também que as dificuldades na vida são coisas naturais. Como cristão, Jesus foi ter um exemplo. Sim. Ele veio para cá para fazer uma missão que foi a mais difícil de todas. Mas ele próprio disse, no mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Sim. E, portanto, isto para dizer que nós não podemos esgotar a nossa vida com o prazer imediato. E temos que aceitar o sacrifício como uma coisa natural. Veja, a própria poupança resulta de uma visão do sacrifício. Isto é, eu vou poupar agora, sacrificando um bocadinho, para tentar ter o benefício mais tarde. Exato. Sabe, Portugal em 2 décadas passou de ser um dos países mais aforradores da Europa para ser um dos mais consumidores e menos aforradores. Pois. O que é que isso significa? Significa que o espírito de sacrifício, certo? Onde as pessoas, não é, se endividavam muito raramente, hoje as pessoas endividam-se a sua vida há 20 anos para passar umas férias de um mês. Portanto, para ter o prazer hoje, tem o sacrifício amanhã. É muito importante equilibrar estas coisas, como há bocado eu dizia, e é muito importante perceber que o sacrifício é muito importante, desde que saibamos explicar às pessoas o resultado desse sacrifício é um benefício a médio prazo. E temos que o saber explicar. Ninguém aceita o sacrifício pelo sacrifício. É verdade, é verdade. Professor, muito obrigada pela sua presença e quero convidá-lo a ir ali provar comigo uma espetadinha. Pedro, estão lindas. Temos aqui as duas, as espetadas salgadas e as doces. Como eu tinha dito, então, as salgadas foram regadas, foram sendo pinceladas com um molho barbecue caseiro. Sim. Não tem nada a ver com aqueles de compra. Claro. É uma coisa muito mais rústica, mas acho que também e mais saudável. A piada também é um pouco essa. Muito simples, sem grandes artifícios. Sim. E depois as de fruta também, só a fruta cortada e depois só regada com um pouco de chocolate. Sim. E temos sempre mais fruta. A ideia será depois também cada um fazer a sua espetada. Isso é muito giro. Ótima. Isso para as crianças. É maravilhoso. É ótimo. Professor, doce ou salgado? Os dois. Pois, eu se calhar vou provar o doce. Pois. Garanto o doce? Então, só para não misturar. Eu gosto do salgado, eu sou do salgado. Já viu as cores, que lindas? Eu sou do contra. Pois. Gosta de chocolate? Gosto. Eu não sou um apreciador de sobremesas, não como muitos doces. Mas gosto. Mas quem não gosta? Quem não gosta de um docinho, não é? E esta é fruta, não é? Super saudável. E vamos aqui já. Uma delícia. 3 minutinhos. Ora, aqui tem. Ok, muito obrigado. Até o meu caro amigo, que esteve aqui a servir. Não vais comer. E não nos faz companhia. Posso comer também. Muito bem. Pedro, outro tipo de espetadas que nós possamos fazer?
A minha sugestão, por exemplo, para grupos de crianças é fazer, por exemplo, as salsichas inteiras. Colocá-las mesmo no grelhador e com supervisão até deixar as crianças, as mais crescidas, já a mexer ali um pouco. Acho que isso é uma boa ideia. Estas salsichas normalmente passam muito bem. Mas sim, usar quaisquer legumes que deem para cortar de uma forma que permita ir ali. Mesmo a mistura entre doce e salgado. Eu já falei há pouco do abacaxi, que é bom para colocar no salgado, mas mesmo a melancia grelhada fica ótimo. É muito saborosa, porque ela é praticamente só água. Então, ao dar-lhe quase como a selar um pouco as pontas, ela fica assim com aquele sabor. Aliás, há quem faça, inclusive, isto já é algo que eu nunca testei, mas há quem faça melancia como se fosse carne cozida, assada lentamente durante muitas horas. Que interessante. E fica com essa textura. Grelhada com batata frita devia ser. Nunca se sabe. É uma boa ideia. Não, isto é... A criatividade também... E a cozinha permite-nos isso, isso é verdade. É utilizar os ingredientes da forma que nos parece melhor e aquilo que nos apela também aos nossos sentimentos, àquilo que nos vai na alma. E uma forma boa de nos relacionarmos é através de um bom prato de comida, não é, professor? Nós, os portugueses e os latinos em geral, normalmente é à mesa que se constroem as principais relações. Exatamente. Como eu disse há pouco, o restaurante agora deixou de ser a nossa casa e passou a ser o restaurante, mas na verdade continua a ser para nós, e eu estava a ouvi-lo e estava a pensar que a nossa vida tem sido essa, é de criar essas relações com as pessoas. Não o fazemos para vender mais, fazemos porque realmente nos interessamos pelos outros e também aproveitamos ao mesmo tempo para fazer disso a nossa vida e a nossa subsistência. Acho que quando se une essas duas coisas, acaba por se fazer as coisas com muito mais gosto. É verdade. Olha, esta salsicha está divinal. Nunca tinha provado e realmente está maravilhosa. Pedro, muito obrigada. Obrigado. E quem quiser saber um bocadinho mais pode ir aqui ao restaurante do Cancha, pode visitar o Facebook Cancha e pronto, e pode também se aventurar aí em casa e a fazer umas comidas vegetarianas que com certeza vai sair muito bem. Professor, muito obrigada pela sua presença. Acredito que virá mais vezes. É só convidar. As nossas portas estão abertas. Eu vou agora provar a carne, desde que haja depois a seguir um final como este, estou sempre incentivado a voltar. Opa, olha aí. E até ao próximo programa, se Deus quiser, com um cheirinho e um sabor agrelhado maravilhoso. Que Deus o abençoe e acompanhe a nossa programação.